Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos entrando aqui na sala. Já temos algumas pessoas que a gente já viu em outras vezes, pessoas novas, isso é ótimo. Bom, vou começar fazendo uma breve apresentação. Para quem já ouviu aí as outras, já até decorou, mas vamos lá. Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Laura, sou a idealizadora da Cineforma, mas claro que nada se faz sozinho, então conto aí com mais de 20 profissionais por trás, que eu só tenho que agradecer. A Cineforma é uma plataforma de cursos online e ao vivo sempre, voltado realmente a gente pensar o audiovisual como negócio e ter essa sustentabilidade de mercado. Todos os nossos cursos são ao vivo, pensando principalmente em quebrar as barreiras, né, e sair do eixo Rio-São Paulo, principalmente, é onde a gente se encontra aqui, e as aulas são sempre ao vivo, para ter interação direta, turmas pequenas, para ter realmente a escuta e a troca. E aí aqui as Masters, elas fazem parte também de uma contrapartida junto com o Latam Content Meeting, que é um evento de não ficcional, que começou esse ano no Rio de Janeiro, um evento que eu recomendo muito quem quiser ir, que realmente é um evento pequeno, bom para fazer network, para conversar, para assistir painel bom, ver pitching gringo, é muito legal a experiência. E, além disso, tem a Grifa Filmes, que também é nossa parceira e também faz parte aqui do projeto. Então, um agradecimento especial, agradeço a Cami que está aí com a gente acompanhando, que é da Grifa, muito obrigada, Cami. E hoje eu vou passar a palavra aí para duas mulheres incríveis fazendo uma apresentação breve, que elas vão poder falar mais. Estamos com a Eli e com a Ju, que são duas mulheres especialistas em documentário. Elas têm uma formação não só Brasil, elas têm uma formação latino-americana, o que abre outras portas, né? Se a gente pensar, estamos esse ano aí com 2 fundos setoriais de coprodução Latinoamérica, então a gente tem que saber conversar essa linguagem com os nossos parceiros aqui para a gente entender oportunidades que a gente tem de mercado. Então, vocês vão estar nas melhores mãos possíveis que teria aqui hoje em dia no mercado com essas duas profissionais que estão super ativas quando o assunto é doc, vídeo, arte, de forma geral. Já falei muito, vou passar para elas. Uma boa master para todo mundo. Esperem que vocês aproveitem. E estamos aí na nossa quarta com muito sucesso. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Primeiro é uma alegria muito grande, né, ter vocês aqui para falar de documentário, que é um assunto que nos apaixona muito. Eu sou documentarista, montadora, como a Laura introduziu. A minha formação, ela começa no teatro. Eu estudei teatro aqui em São Paulo, na Unesp, e depois me especializei em cinema documentário na Argentina, então foram anos de mestrado, em diversos cursos nessa área do documentário. Realmente é um assunto que me apaixona, falar, estudar, ver filmes documentário, e é um prazer gigante poder compartilhar essa paixão com vocês, acompanhado de Júlia, que é uma parceira de projetos já de anos, né? A gente se conheceu no mestrado na Universidade do Cinema em Buenos Aires, e desde então trabalhamos juntas em diversas produções, e agora estamos na Cineforma, nesse projeto, né? Nesse curso de formatação de projetos de documentário, que vocês estão super convidados. Bom, passo a palavra para a Júlia se apresentar, e muito obrigada pela presença. Bom, gente, boa noite a todo mundo. Obrigada, Cineforma, obrigada pela oportunidade. Estou aqui para fazer uma coisa que a gente gosta muito, então, que é falar, né, de tipos de documentário. Minha formação foi nas ciências sociais e eu logo depois comecei a me dedicar ao documentário. Já estou nessa caminhada há 10 anos e eu sou, além de realizadora dos meus filmes independentes, eu também trabalho como produtora, como coordenadora de produção, como assistente de direção e também faço pontas com roteiro, colaborações em roteiro e pesquisa. Bom, a gente convida todo mundo a gente, né, vocês se aprofundarem mais
no nosso curso, que a gente está pensando um formato que a gente veio muito da nossa vontade de outros cursos, de estar num curso onde a gente pudesse, ao longo desse curso, desenvolver um dossiê audiovisual, né? Que é aquele modelo, aquele formato que a gente apresenta para editais, para laboratórios, para rodas de negócio. Então, que a gente comece esse curso e termine ele com uma carpeta que a gente chama esse dossiê, bem escrito, bem elaborado, coerente, bonito esteticamente, mas assim, passar por todas essas etapas, né? E esse curso nasceu um pouco, então, até do nosso desejo de, né, acho que tanto eu como a Helena podemos falar que a gente já fez muitos cursos de documentário na vida e passamos por várias instituições e então nasce um pouco desse desejo de cursos que a gente não teve a oportunidade de fazer, mas que a gente sentia a necessidade de ter, né? Um curso onde a gente sai, tem esse projeto que a gente já sente que está forte, coerente, né? Bem apresentável para a gente mandar para rodadas de negócio, enfim, os mais variados e tanto para um edital que a gente vai escrever no PROAC, como a gente sempre vai passar por esses textos, né? Mas hoje a gente está aqui para falar de um pouquinho, né, de uma teoria, então a gente começa a falar, a nossa base teórica, né, então é o Bill Nichols, que é um autor teórico do cinema, e ele... Então, uma tentativa de organizar, de facilitar, de categorizar esses filmes, ele então cria essa teoria dele, onde ele vai separar os documentários por modos e ele vai intitular cada modo e vai fazer uma cronologia, uma análise desses modos. Acho que a gente vai se apresentar e se aprofundar nisso ao longo do tempo, então eu já vou passando para a gente entrar no texto. A primeira coisa que eu queria trazer, o cinema, ele nasce documentário. E por que eu falo isso? As primeiras câmeras de cinema, alguns de vocês devem saber, são os irmãos Lumière, na França, que criam essas primeiras câmeras. E qual que é o primeiro impulso, né? O primeiro impulso é sair, captar a vida como ela é. Então, a gente vai ver que esses fragmentos irmãos Lumière, eles são fragmentos da vida. Então, a gente vai ter cenas cotidianas de pessoas almoçando, de uma pessoa no jardim regando as plantas. Então, qual que é o primeiro impulso, né? O primeiro impulso é capturar a vida como ela é. Então, essa ideia de... A gente tem cenas muito famosas, como essas que vocês estão vendo, que é os trabalhadores saindo da fábrica, mas a gente tem as cenas como a chegada do trem na estação. Então, tudo isso, o que é, né? São fragmentos da vida cotidiana acontecendo e o primeiro impulso, portanto, é capturar essas pequenas narrativas, esses fragmentos, né? A gente tem que lembrar que as primeiras câmeras tinham rolos que gravavam assim 5 segundos, 10, muito pouco tempo, né? Não era um rolo como a gente vê hoje em dia, que você tem condições de gravar muita coisa. Não, então assim, é muito interessante, eu vou fechar essa análise com essa análise dessa cena, que é muito interessante assim, né? A gente, para quem conhece a história dessa cena, a gente sabe que os irmãos Lumière, eles fizeram várias tentativas para conseguir essa cena. E o primeiro rolo que eles gravaram, o rolo acabou e as pessoas ainda estavam saindo. Então, eles foram novamente e foram até conseguir fazer com que todo mundo saísse da fábrica no tempo certo do rolo. Então, é muito interessante pensar isso, né? Porque a gente tem, agora a gente está vendo outras cenas de cotidiano, né? Mas a gente tem desde o começo, então, esse impulso por captar a vida cotidiana, né? Então, por isso que essa afirmação vem daí, né? Que não sou, na verdade, nem eu que criei, faço essa afirmação, mas essa ideia de que o cinema nasce, então, portanto, documentário. E aí, agora, entrando um pouquinho para o texto, bem... Eu continuo, Ju? Pode continuar, amiga. Belezura. É muito interessante isso que a Júlia trouxe, né? Esse nascimento documentário do cinema como resultado dessa pulsão de registro, mas que nessa pulsão de registro já estava o ato da representação. A gente não pode esquecer que o documentário ele não é somente a captura da realidade, mas é armar uma narrativa, né, que tem um ponto de vista, que é o ponto de vista do cineasta, da cineasta, a partir da forma como escolhe, né, a perspectiva de olhar essa realidade. E essa forma, ela vai assumir diferentes
formatos mesmo estéticos ao longo da história do cinema, né, do cinema documentário especificamente. E essas formas estéticas também estão em relação à história das tecnologias. Como a Júlia pontuou, as primeiras câmeras eram muito rudimentares, então era uma dificuldade para deslocar, para capturar, para fazer essa representação da realidade. E conforme vai avançando a tecnologia, também as facilidades propõem novas possibilidades estéticas. Então, o Bill Nichols, nesse texto, que ele fala dos diferentes formatos de documentário, ele vai propor, pensando nesse movimento da história e o documentário como uma resposta fílmica aos avanços históricos e também aos avanços tecnológicos, de forma de capturar e representar a realidade, ele vai pensar, então, em 6 modos de documentário, que seria o modo poético, expositivo, observativo, participativo, reflexivo e performático. É muito importante a gente pensar que esses modos, eles não são fechados em si mesmo, né? Eles não são aprisionantes. O que o Nichols faz é encontrar uma forma de perceber o traço dominante desses filmes. Então, cada filme, digamos assim, tem uma proposta mais predominante, seja ela poética, performática ou participativa. Mas o mesmo filme pode coincidir esses formatos também, né? Como a gente vai trazer nas nossas referências, nos exemplos, que em um filme coincide mais de um formato, mas a gente consegue perceber a predominância desse traço. Então, também sobre essa predominância que a gente vai falar aqui, como essa forma, né, esses formatos, eles surgem também a partir da necessidade dos cineastas, dos documentaristas, de representar a realidade de uma forma que o formato anterior não dava conta. Então, o modelo expositivo, por exemplo, vai surgir em resposta a uma necessidade dos cineastas que sentiam que já a forma poética já não era suficiente para representar a realidade daquele momento. Então, o Nichols fala, né, que os modos se desenvolvem paralelamente ao mundo histórico, surge dessa insatisfação, mas também cada modo ele deixa essa margem para a liberdade, né? Que é justamente isso que eu falei, que no mesmo modo pode coincidir, no mesmo filme pode coincidir traços desses outros modos. Então a gente vai começar com o modo poético. Então esse modo poético de documentário ele vai surgir aí em meados dos anos 20. Ele é contemporâneo das vanguardas modernistas. E justamente, né, a gente sabe que o movimento das vanguardas surge em resposta ao realismo, né, aquela forma de representação realista da realidade do mundo histórico, que é a forma que a gente pode pensar mais no cinema clássico. Então, esse documentário poético, ele vai romper com essa ideia de representação realista e vai buscar representar o mundo histórico através de fragmentos. Por exemplo, na montagem, essa ideia de continuidade, de espaço e de tempo, que é muito característica do cinema clássico, vai ser sacrificada em busca de uma montagem que a gente chama de montagem associativa, onde o que vai predominar é o ritmo. O ritmo através da justaposição de fragmentos de imagens, de sons, né, que vai criar uma sensação, mas buscando criar uma sensação dessa realidade do que propriamente uma representação objetiva, ou transmitir um conhecimento sobre essa realidade. Então, um clássico desse momento são os filmes que a gente chama de sinfonias urbanas, que foram filmes que foram feitos na Europa nesses anos, onde se buscava representar essa vida urbana em ascensão e em expansão, com todos os avanços tecnológicos, e se buscava representar isso muito mais como uma sensação dessas cidades europeias daquele período do que um relato objetivo do que estava acontecendo, né? Então, a gente vai ter aí, por exemplo, os atores sociais, né? A figura humana nesses filmes, ela não vai adquirir o caráter de personagem, propriamente dito, com complexidade psicológica, com uma história desse personagem.
mas a figura humana ela vai ser mais um elemento dessa composição, mais um elemento dessa sinfonia, desse jogo entre imagens, criando esses ritmos entre formas e sons. Então, esse modo ele vai enfatizar, né, o estado de ânimo, o tom e o afeto, mais do que buscar transmitir um conhecimento, que foi, digamos assim, né, a primeira vocação do documentário, né? Se o documentário, no seu começo, ele surge como um discurso de conhecimento, um discurso de verdade, o modo poético ele vai se opor a isso e vai propor justamente que o documentário expresse uma sensação de mundo, né? O afeto, o estado de ânimo. Aí, como exemplo contemporâneo, a gente vai ver um fragmento de Diário de Sintra, que é um filme da cineasta colombiana Paula Gaitán, mas que está radicada no Brasil há muitos anos. Ela foi a última esposa de Glauber Rocha, e nesse filme a Paula Gaitán ela retorna a Sintra, a cidade portuguesa onde ela, os filhos e o Glauber estiveram nos últimos meses da vida do Glauber. Ele estava nesse momento, ele se exilou em Sintra, então ela retorna a esse lugar buscando evocar essa memória, também da memória como um exercício de imaginação, né? Entendendo a memória como um espaço de criação possível. A gente vai ver um fragmento agora. Extinto, real ou imaginário. A estranheza, o vazio e o amanhecer. Nada-se no ar, o olhar segue essas linhas e esquece o peso da matéria, assim como a memória. Então é muito interessante. É muito interessante como ela propõe, né? Ela fala, né? O passado extinto, real e imaginário, né? Como ela trata essa temporalidade também como um exercício de imaginação, né? Voltar a esse lugar onde ela realmente viveu, mas também é um exercício de criação, né? De criação nesse presente dessa evocação desses últimos anos vividos com o Glauber nessa cidade, em Sintra. Então, esse filme ele não se trata de um filme sobre o exílio do Glauber, mas é um filme sobre essas sensações que a Paula real e imaginária. E é muito interessante pensá-lo como documentário, porque muitas imagens no filme, essas imagens elas até perdem a referência do mundo histórico, digamos assim, porque são imagens que elas se convertem em textura, em formas, em tramas, não necessariamente representando o que se vê, mas buscando também, através da iluminação, através dessa forma de filmar, como captar a sensação de um tempo que já não é esse tempo, porque ela retorna a esse lugar, mas se trata de uma evocação, né? Então, como traduzir essa evocação através dessas imagens. Então, é muito interessante esse apelo sensorial que a Paula Gaitán realiza nesse filme. A narração poética também, em relação à montagem, que é uma montagem que cria esses ritmos através de fragmentos, né?
não somente fragmentos de imagens, mas fragmentos sonoros também, né? A gente escutou esse fragmento do filme e dá para perceber que, até em questão de volume, o texto em off, ele está quase no mesmo nível dessa atmosfera sonora que a gente escuta. É quase como se ela igualasse o relato, né? Esse relato poético com essa sonoridade. Então, é um exemplo muito interessante para pensar também como esse nível poético do documentário, ele ganha essa dimensão sonora também, né? Em alguns filmes. Então, esse filme ele tem esse tom afetivo. Ele realmente não busca uma representação objetiva, um relato que seja mais relacionado com o racional, com narrar de fato como foram esses anos, mas traduzir, se possível, né, como uma busca mais do que um fato, é uma busca da cineasta de traduzir essa sensação de mundo. Aí a gente tem outros exemplos que o Nicoll cita no texto, como Um Cão Andaluz, do Luiz Buñuel, Leviatã, Sans Soleil, que é um clássico também do cinema poético, que flerta aí também com o cinema-ensaio, ele fica entre o documentário e o cinema-ensaio, também por uma aposta em um exercício onde a memória e a imaginação, ela caminha, né, de mãos dadas na construção do cineasta, assim. Depois outros exemplos também clássicos, como O Homem da Câmera, do Vertov, dentre outros, assim. Depois a gente vai compartilhar esse slide para vocês terem tempo também de buscar com calma essas referências. Bom, agora vou eu. O modo expositivo é o que eu vou começar a falar agora. Então, o que a gente estava falando até agora, é que essas primeiras décadas do século passado, a gente tinha, então, essa busca por uma experimentação, por criação de novas linguagens. As vanguardas falam muito dessa experimentação, né? E aí, o modo expositivo, ele vem como essa ruptura, porque o que a gente está acontecendo, né? Na década de 30, a gente tem um cenário político que é a ascensão dos fascismos europeus. Então, é muito interessante ver nos textos que eles vão narrando esse período, como se surge, assim, por causa de um contexto social e político muito determinante, surge quase que uma obrigação das pessoas falarem, chega, a gente não pode ficar mais fazendo tanta experimentação e tanta poesia, porque o mundo está pedindo que a gente se coloque, se posicione, denuncie essa realidade. Então, é aí que surge essa resposta, diríamos assim, que é o modo expositivo. A primeira característica mais óbvia, assim, que a gente consegue associar dos expositivos, é o que a gente chama da voz de Deus, né? Então, é uma voz que ela está lá para organizar a nossa compreensão daquele filme. Então, a gente está falando de uma estrutura retórica e argumentativa que ela é construída para realmente trazer essa convencimento do público. Se a gente for pensar o contexto político da época, a gente tem na União Soviética, já desde muito cedo, percebe-se que o poder do cinema e o poder das imagens no convencimento. Então, se a gente já tem toda a União Soviética já muito acelerada nesse processo de entender o poder dessas imagens, a gente tem o resto da Europa entrando nesse lugar a partir dessa resposta a esses fascismos, né? Então, o modo expositivo, ele se dirige ao espectador diretamente. Então, ele está expondo um argumento, ele narra uma história e a gente sempre tem essa referência ao mundo histórico. A gente, né, se no modo poético a gente pode até se perder disso, o modo expositivo, ele está sempre se referindo ao mundo histórico, a uma questão política, a um lugar, né? A um lugar político histórico. Então, a gente está falando de uma narração que ela é argumentativa, que ela é informativa, que ela é lógica, que ela tem ali, então, né, argumentos, e ela quer te fazer, o objetivo, digamos assim, é trazer esse convencimento. Então, na escola, a gente tem um dos primeiros grupos, que é o Grierson, na Inglaterra, eles têm a perspectiva de que o cinema deve educar as pessoas. O cinema, ele tem o poder de trazer uma identidade, uma consciência civil, inclusive. Então,
O modo expositivo é toda essa ideia de quase, né, a gente pega tudo aquilo do poético e a gente, não, vamos organizar isso aqui, que a gente tem que informar as pessoas, a gente tem que conscientizar elas do que está acontecendo. Então, a gente tem a gente fala que as imagens, no modo expositivo, elas estão a serviço da narração, elas ilustram o que a pessoa está falando, elas podem, claro, evocar outras ideias ou contrapontos, mas a ideia de que a imagem está a serviço, de certa forma, da narração, e não ao contrário. Se no modo poético a gente pode ter a textura, a imagem, no modo expositivo não, é a voz que está organizando aquela narrativa, aquele argumento, aquela retórica, e as imagens vão, né, entrar quase para uma ilustração desse argumento. Então, né, a gente está falando dessa montagem, que ela tem uma continuidade, ela serve para ter uma coerência também. E aí é isso, né? Como eu acho que já deu para perceber, então o documentário expositivo ele vai falar que é o modo ideal para a gente transmitir informações ou mobilizar apoio dentro de uma estrutura. E que eu acho interessante pensar, então, que ele vai falar também, que é isso, o filme expositivo, a ideia dele, ele quase que aumenta a nossa reserva de conhecimento, mas ele não vai desafiar a forma como a gente vê aquelas imagens ou como a gente organiza esse conhecimento. Ele está lá para, né, se a gente vai falar sobre um tema e vai expandir naquele tema, mas a gente não está refletindo sobre a representação em si, ainda, né? Então, a gente vai passar isso. Bom, agora eu vou passar para o exemplo. Aqui são os exemplos de outros filmes, mas eu vou passar aqui o exemplo que a gente tem. Só para eu contextualizar esse exemplo antes, a gente vai ver um fragmento do filme do Patrício Guzmán, que chama O Botão de Nácar. Patrício Guzmán provavelmente é um dos nomes mais importantes do documentário latino-americano atualmente. Ele fez desde a Batalha do Chile, já trabalhou com Chris Marker, é uma pessoa que, né, hoje em dia está velhinho, mas ele é de origem chilena, mora na França, e ele fez esse filme, O Botão de Nácar, ele é parte de uma trilogia que compõe junto com a Nostalgia da Luz e A Cordilheira dos Sonhos. São os 3 filmes onde ele vai dedicar uma leitura, uma análise ao país de origem dele, que é o Chile. Então, a gente vai ver um fragmento que já está no meio do filme, mas que acho que vai dar para entender bem do que eu estou falando quando a gente fala do expositivo. Então, vamos lá. Un oceanógrafo me enseñó que la actividad de pensar se parece al océano. Las leyes del pensamiento son las mismas del agua, que siempre está dispuesta a amoldarse a todo. ¿Será esta la explicación por qué estos grupos lograron vivir aquí durante milenios con temperaturas polares? Vivían en la región más retirada, en el lugar más despoblado. No tenían ciudades, no levantaron monumentos, pero sabían dibujar. Un grupo de ellos, los Selknam, tuvieron la inspiración de dibujarse a sí mismos. Después de la muerte, creían que podían transformarse en estrellas. En su mitología, ellos mencionan la constelación de Orión y la Cruz del Sur. Bom, é isso. Eu convido todo mundo a ver esse filme que é, assim, maravilhoso.
botão de nácar. Então, né, como a gente pôde perceber nesse exemplo, ele está trazendo uma argumentação, né? Ele está trazendo ele está querendo, né, expor realmente uma retórica, uma história, e, enfim, muitos dos filmes dele trazem esse estilo, né? A gente entende que o modo expositivo, se em algum momento essa voz de Deus era uma voz com razão, com que ela sempre sabia de tudo, é claro que isso com o tempo vai sendo questionado, então a gente vai ter nuances dessa voz, né? Mas essa ideia dessa voz descolada da imagem, né, que ela está trazendo essa outra posição, mas que as imagens, como a gente pode ver, estão se organizando para dar coerência a esse texto, a essa argumentação, né? Então, assim, os outros filmes que a gente pode pensar, assim, hoje em dia, se a gente for pensar o que é o documentário expositivo, se a gente pensar qualquer filme da BBC, por exemplo, BBC, History Channel, inclusive muitos da Netflix, né, onde a gente tem essa voz que está organizando o relato. Então, eu falei da Escola de Grierson, bom, trago esses filmes do Patrício Guzmán e tem esses outros exemplos que são sempre, então, a gente pode perceber esse estilo de você estar trazendo um relato e as imagens sendo organizadas para dar coerência a esse relato. Bom, vou passar agora, então, para o próximo modo, que é o modo observativo. Então, o modo observativo, como a gente até pode ver nessa imagem, ele já traz uma ideia de que a gente quer estar no lugar, né? O cineasta, ele se propõe a observar o mundo como se a gente pudesse ter essa ideia de uma imagem, olhar o mundo sem ser percebido. Então, a maior associação clássica ao modo observativo é a ideia da mosca na parede, a analogia da mosca na parede. Como se fosse possível a gente, com uma câmera, ver o mundo como ele é, como as coisas estão acontecendo. Então, ele vai falar que, esteticamente, esse modo, ele é muito parecido, né? Ele tem semelhanças com a ideia do neorrealismo italiano, porque é a sensação de que a gente está vendo a vida acontecer. Eu acho que uma das pessoas que no Brasil faz esse cinema que a gente consegue assim pensar de cara é a Maria Augusta Ramos, né? Que ela tem esse estilo de que a câmera é como se fosse uma observadora silenciosa, né? A ideia de você botar a câmera ali, sem narração, sem intervenção e ver o que a vida vai acontecer. Ele vai falar, então, também o Nichols, que esse isolamento do cineasta, nessa posição de observador, ela também exige do espectador um outro papel, né? Ele tem que estar muito mais ligado, ele tem que estar muito mais ativo nessa leitura, nessa compreensão do que está se vendo, porque a gente não tem mais aquele narrador que está organizando a ideia para a gente, que está organizando a narrativa. O modo observativo justamente vai falar assim, não, vou colocar a imagem aqui e vocês que façam as suas interpretações, né? É interessante porque esse modo levanta, então, algumas questões referentes éticas, né? Então, por exemplo, acho que um dos exemplos mais óbvios que ele vai usar no texto é assim, então eu, por exemplo, sou um cineasta, sou um camarógrafo que estou numa guerra, e aí eu tô com a minha câmera lá e eu tô filmando, assim, a destruição, e aí qual que é o meu papel como cineasta? Eu largo tudo e vou ajudar a pessoa, ou eu tô filmando e isso vai ser a minha forma de denunciar aquela realidade? A gente pensa que, né, nem sempre, se esse observador está ali querendo ser invisível quase, então será que ele está tendo consentimento da pessoa que está sendo filmada? Então é interessante que esses filmes também vão trazer uma série de questões, né, de atravessamentos que a gente precisa pensar. E os filmes, né, observativos, eles têm essa ideia de que é uma sensação de que a gente está vendo a duração real dos acontecimentos. Então, se nos modos anteriores a gente tem, né, no modo poético, uma montagem ritmada, uma montagem ali onde a imagem está sendo, né, manipulada, no modo expositivo a gente está tendo um discurso que está organizando tudo, aqui não, a gente tem uma ideia de que a gente mesmo está interpretando, né? Então, são planos mais longos, uma ideia um pouco mais contemplativa, e ele proporciona, portanto, então, esse rompimento dramático, né, que com a montagem de outros estilos, que vão ter uma montagem muito mais ritmada, uma montagem muito mais dinâmica. Então, a gente vê o modo observativo como essa ideia de também um pouco contemplar essa realidade, de certa maneira.
eu acho que assim, né, quando a gente vai pensar esse modo observacional, é óbvio que depois, mais para frente, os próximos vanguardas vão falar assim, calma, mas será que a gente consegue ser mesmo invisível? Dá para você, né, ser uma pessoa que as pessoas não vão perceber, que as pessoas não vão modificar o seu comportamento porque sabem que uma câmera está lá, né? Então, são várias questões que a gente vai depois com a próxima vanguarda questionar, mas é isso, assim, vou trazer um exemplo para vocês, já peço desculpa de antemão por ser a gente vai trazer algumas memórias do passado, mas eu gosto muito desse exemplo da Maria Augusta Ramos, que é o filme Processo, porque ela mostra que o modo observacional não necessariamente não pode ter ritmo, não pode ter. Então, ela vai trazer, nesse exemplo que a gente vai ver agora do filme Processo, como o modo observacional, e também pode ter um dinamismo, né? Então, vou colocar aqui o exemplo. Instauração de processo contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade, reconhecida pelo senhor Hélio Pereira de Júnior, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em virtude da abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional. Gente, desculpa esse exemplo que nos traz umas memórias não tão boas do nosso passado político, mas eu acho muito... cenas fortes. Mas eu acho muito interessante como, bom, ele demonstra bem essa ideia, né, de que a gente é só uma testemunha, né, daquilo que está acontecendo, né, a gente não está impondo uma visão, a gente não está interferindo naquela realidade, a gente está ali como testemunha daquela vida, daquele lugar, né, daquilo que está acontecendo. E aí, bom, ela faz isso de uma maneira muito incrível, porque, obviamente, assim, para ela ter feito isso, a gente tem que, né, entender que ela estava em vários lugares ao mesmo tempo, né? Não ela, obviamente, mas ela tinha várias equipes, né? Em vários lugares para conseguir então fazer essa montagem depois, onde tudo tem essa continuidade, né? A gente tem essa sensação de estar vendo aquele momento desde várias perspectivas diferentes, assim. Bom, enfim, um exemplo bem interessante, mas é isso. A gente tem vários estilos e a Maria Augusta Ramos, eu diria que assim, para entender o modo observativo, ela é chave, assim, uma das pessoas mais interessantes que trabalha esse modo aqui no Brasil. E aí os outros exemplos que eu trago são esses, os irmãos Maisel, são tipo os precursores desse modo nos Estados Unidos. Wang Bing é um cineasta chinês também, que usa muito dessa ideia dessa câmera aqui, né, que não está participando, que está vendo a vida acontecer. Sergei Loznitsa, que é um ucraniano, e a Petra Costa também, no Homem à Gaivota, faz um pouco essa ideia do observativo. Bom, agora vou para o modo participativo. Como a gente pode ver aqui, já temos, então, outra ideia de filmagem, de abordagem, né? Eu acho interessante da gente entender é que, assim, então, a gente está falando de vanguardas, né, de respostas a um mundo histórico, e o modo participativo, ele surge quando as câmeras viram transportáveis, né? Porque no começo, a gente viu que lá nos anos 10, anos 20, era a câmera fixa, né? Não dava nem para transportar ela de lugar, a gente tinha que filmar dentro de um estúdio ou fazer um super, né, movimento para conseguir transportar. E aí, na década de 50, 60, começam a surgir as primeiras câmeras portáteis, que ainda não eram tão portáteis assim, mas eram já muito mais portáteis. Igualmente o som, né? Os primeiros equipamentos de captação de som, eles surgem nesse momento. E aí, o modo participativo, ele bebe muito, ele dialoga muito com o que a gente chama de na antropologia, de trabalho de campo, né? Da ideia de que você, para entender alguma coisa, você precisa mergulhar naquela realidade. Então, você precisa viver aquilo, você precisa ir a campo, você precisa estar ali diretamente interagindo com o seu interlocutor. Se no outro modo observativo a gente tem a impressão de que aquela cena estaria acontecendo com ou sem a presença de uma câmera, agora não. A gente
tenha consciência de que aquilo que a gente está vendo só está existindo porque tem um cineasta lá, porque tem uma pessoa que está ali interferindo e que está ali provocando a realidade, né? O espectador, então, tem essa sensação de estar participando junto com a diretora, com o diretor dentro da cena, né? E também, como os outros modos, a gente vai trazer uma série de questões éticas sobre a questão do consentimento, né? Então, até onde um cineasta pode insistir num testemunho? Qual é a responsabilidade emocional que ele tem com aquelas pessoas, né? A gente sabe que é isso, reviver um trauma, reviver uma história de abuso, reviver uma história de violência, às vezes precisamos ter essa consciência como cineastas, né? Até onde a gente pode chegar quando a gente está querendo ir nesses lugares de limites, assim, quando a gente está chegando nesses lugares. E aí o que eu acho interessante que ele fala, né, dentro desse modo participativo, ele fala muito do cinema verdade. Então, se no começo o cinema documentário tinha essa ideia de um discurso objetivo, de um compromisso com a realidade, uma busca por uma representação da realidade como ela é. Não, eles vão falar que é isso? Não, a gente não quer saber disso, a gente quer representar, a gente quer enfatizar a verdade do nosso encontro, dessa relação que se cria a partir, né, frente à câmera. Então, é a verdade desse encontro. O filme mais clássico que a gente consegue pensar isso é o Crônicas de um Verão. Então, a gente, como cineasta precursor desse modo, a gente tem o Jean Rouch, que ele, então, é um dos primeiros cineastas que pega a câmera, vai a campo, vai filmar. Ele filma na África, faz uma série de filmes que é esse Eu, um Negro, Petit à Petit, mas tem vários. Eu adoro todos os filmes do Jean Rouch, recomendo, acho muito bom, assim, para a gente entender esse momento. E, como eu falei, o Crônicas de um Verão é o clássico dele, onde ele vai, então, provocar pessoas a falar sobre, né, então, o que a gente está querendo aqui não é uma entrevista onde a pessoa que está falando, ela está falando uma verdade irrefutável, mas o que importa é o testemunho dela, entender que as pessoas estão, né, sujeitas às subjetividades, então as pessoas, né, são passíveis de, inclusive, mentir. Então, o que é a verdade que eles estão buscando? Não é a verdade de um relato, de uma história, é a verdade daquele encontro, daquela pessoa que o cineasta foi buscar. A gente não consegue falar de cinema modo participativo sem falar do Eduardo Coutinho, né, no Brasil, que é, com certeza, a referência mais importante, que é, inclusive, quem eu vou trazer, mas, bom, tem esses outros exemplos. Acho que nos Estados Unidos o Michael Moore é muito conhecido por ter essa ideia do modo participativo, né, ele participa, ele está lá, e a ideia de que ele realmente está provocando tudo aquilo para que aquilo aconteça. Vou colocar aqui um exemplo do Coutinho, que é o filme Babilônia 2000, que eu acho que rapidamente captaremos o que eu estou falando quando eu falo de modo participativo. Morro da Babilônia, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Na manhã de 31 de dezembro de 1999, 5 equipes de cinema com câmeras digitais subiram o morro para filmar o último dia do ano. As equipes se espalharam pelas favelas do Chapéu Mangueira e da Babilônia. Olha. Quer não? Quero, claro. Toma um golinho. Divide aqui comigo. Vai. Ih, bebe, que você trouxa. Aí, sentar um pouquinho ali, ó. Conversar um instantinho só. Você põe na hora, só um pouquinho. É só na hora. Fita tal, entrou na hora tal. Então deixa isso aí. Desculpe. Não, tarde não, a gente pode começar aqui. O que você está fazendo quando a gente chegou? Ah, eu pintei o meu cabelo, eu sempre pinto o cabelo, sempre eu mudo o visual, que eu já tô ficando coroa. E é bom, né, mudar, porque, poxa, né, porque a gente é pobre, tem que se relaxar, né, tem que cuidar da aparência, que a aparência é fundamental. Bom, gente, um fragmentozinho só para a gente ver, mas que eu acho que traz bastante compreensão do que a gente estava falando.
Para finalizar, só vou falar que, então, assim, né, se a gente tem no modo observativo essa ideia da câmera ser quase invisível, dessa tentativa, no modo participativo, justamente é a recusa disso, né? É falar, não, a gente está aqui fazendo um filme mesmo, a gente está manipulando essa realidade, a gente está interferindo nessa realidade. Então, é interessante a gente ver como os modos vão também trazendo respostas um para o outro, né? Trazendo respostas de lacunas que os cineastas vão vendo, esse questionamento desse discurso objetivo, de que a gente, como documentaristas, poderia, de certa forma, capturar essa realidade. Então, o modo participativo vai falar, não, calma aí, a gente não quer criar, necessariamente, representar a realidade. A realidade é múltipla, né? A realidade ela é muito ampla para a gente conseguir captar ela num filme só. Então, a ideia de realmente, então, tem até uma certa ideia de uma metalinguagem, né? De falar, olha, estamos sim fazendo um filme, estamos sim interferindo nessa realidade. Bom, acho que ficamos claros, acho que a gente vai ser legal depois abrir para o debate, para a gente poder conversar melhor, mas para não tomar, então, para ter um dinamismo, vou passar agora a palavra. Beleza. Bom, é muito interessante, como a Júlia falou, né, como os modos vão acontecendo um em resposta ao outro, né? E o modo reflexivo, ele vai justamente colocar o documentário no centro da questão, né? Esse modo, então, ele vai se centrar na relação entre o cineasta e o espectador. Se no modo participativo anterior, o cineasta já assume a presença dele ali no acontecimento, né, onde ele está filmando, nesse modo reflexivo, ele vai ser mais radical, ele vai colocar o documentário como um objeto para ser pensado entre o cineasta e o espectador. Então, vai acontecer, nesse modo reflexivo, esse exercício de metalinguagem mesmo, né, que é um exercício de crítica ao gênero do documentário, a pensar até que ponto o documentário pode realmente representar a realidade, né? Não somente isso, mas pensar as formas de representação. Então, é como se a documentarista convidasse realmente o espectador a fazer uma leitura, né? A fazer uma leitura do filme em si. Não somente se centrar no que está sendo representado, mas observar como se constrói essa ideia de representação. Então, é muito interessante porque é como se esse modo levasse radicalmente a ideia de uma emancipação do espectador. Se o espectador ele se apropria desses mecanismos de representação, então o espectador é um espectador mais consciente desse gênero, né? E mais consciente, portanto, também da realidade. É muito interessante esse passo, né, que o modo reflexivo dá em relação ao modo anterior. Então, o Nichols ele vai falar, né, que o modo reflexivo ele produz esse efeito alienante, que é o que o dramaturgo Bertolt Brecht ele vai falar como um estranhamento, né? Como se a gente olhasse aquela imagem e a gente estranhasse, né? Porque que essa imagem ela foi filmada dessa forma, o que tem por trás dessa imagem, né? Que camadas que, além do que a gente vê à primeira vista, a gente pode destrinchar numa imagem. E vão ser filmes que vai se propor justamente esse exercício, né? Como se pudesse lançar sobre o filme uma espécie de olhar clínico, né? Onde ele vê, ele questiona, ele se pergunta e ele convida o espectador a esse exercício também. Então, o Nichols ele vai falar, o modo reflexivo ele é o mais consciente de si mesmo, ele questiona o próprio processo documental, questionando o mundo histórico e as questões da representação. Vamos passar, então, para o exemplo, que é o filme No Intenso Agora, do João Moreira Salles. Deixa eu só contextualizar um pouquinho. Que esse filme, João Moreira Salles, ele estava finalizando um documentário anterior que ele faz, né, o Santiago, onde ele filma o mordomo da família dele, que a família dele teve esse mordomo por muitos anos. E no final desse processo, ele começa a buscar arquivos familiares, né, dele, na casa que ele morou. E aí ele encontra umas gravações da mãe dele
na China durante o período da Revolução Cultural, né, sob o regime do Mao. Então, ele a partir desse arquivo, ele começa a buscar outros arquivos da época, né, dentre eles arquivos do Maio francês, da Primavera de Praga, né, e começa a relacionar esses arquivos em um exercício reflexivo. Então, a gente vai ver um fragmento sobre esse exemplo. Esse tá sem som, Ju. Mas ele começa assim mesmo. Ah, Só tá. não dá para aumentar, né? A imagem não dá para aumentar. Essas são imagens de um filme amador, na Tchecoslováquia de 1968. Não conheço essas pessoas. O que sei sobre elas é o que as imagens mostram. Sei que elas estão felizes. E imagino que quem filma também está. Sei que as pessoas usam roupas leves, num país em que faz frio. Logo é primavera ou é verão. Verão de 1968, na Tchecoslováquia. E as pessoas estão felizes. Brasil, por essa mesma época. Imagens de uma família que também não conheço. A câmera pensa que está registrando apenas os primeiros passos de uma criança. Sem querer, mostra também as relações de classe no país. Quando a menina avança, a babá recua. Ela não faz parte do quadro familiar e, muito provavelmente, sem que ninguém peça, vai ocupar o fundo da cena, onde se confunde com os passantes. Nem sempre a gente sabe o que está filmando. Travou aqui para mim. Aqui voltou, tá tudo normal. Sim, agora foi. Pode continuar, amiga. Eu acho que ela que travou. Bom, enquanto a gente espera a ele voltar da conexão dela perdida, acho que a gente pode pensar nesse exemplo, né? Eu vou deixar para ela falar, mas como a gente tem nesse modo reflexivo, então ele está fazendo uma análise do que a gente está vendo, né? Da representação daquele mundo, como que aquele mundo é representado, como que aquelas relações são construídas. Então ele não está preocupado em trazer um relato necessariamente organizado, coerente, mas ele está ali fazendo uma reflexão. Voltou, amiga? Aqui, voltei. Então é muito interessante, né, como o João Moreira Salles, ele não se preocupa nesse filme em dar conta desse período histórico, ele vai tecer uma reflexão através dessas imagens. Então, é uma narração em primeira pessoa do cineasta, né? Em relação a essas imagens, que são arquivos de diferentes, arquivos familiares, arquivos fílmicos, arquivos históricos, onde ele vai problematizar essas imagens e vai convocar o espectador a esse exercício, né? De pensar junto com a imagem, né? Desconfiar também, o próprio exercício de desconfiar das imagens, né, que é o que um outro cineasta, Farok, que também faz filmes, desconfiar das imagens. Então, o Moreira Salles, ele convoca, então, a interrogar, coloca no centro da cena, né, o olhar a imagem, né, como uma ação. Ele descreve esse exercício descritivo da imagem, também cria uma espécie de distância, né, o filme chama No Intenso Agora, né? E é muito interessante porque o olhar dele é centrado no presente, né? Um presente que talvez a gente olhe um pouco para esse momento da história, né? As revoltas do Maio francês, com um pouco de nostalgia até
ou ainda com uma espécie de deslumbramento, né? Então, o que o filme faz é anclar mesmo esse olhar no presente para construir essa reflexão em perspectiva, a partir da análise das imagens, e convidando o espectador, né, para pensar junto, né? Então, retoma essa ideia de uma espécie de emancipação do espectador quando a gente primeiramente fala, né? Isso aqui é uma imagem, né? Ele começa o filme falando, estas são imagens, então, colocando em jogo já a questão da representação. Isso não é como se ele dissesse, né? Isso não é a realidade, isso são imagens. Pensemos essas imagens. E por essas imagens, pensemos, né? Vamos refletir sobre esses momentos, né? Sobre esses momentos da história. E aí é muito interessante como a montagem, né? As operações de montagem vão amparar essa reflexão do cineasta. Então, em alguns momentos do filme, ele, por exemplo, freia a imagem, modifica a velocidade, ralentando, voltando, repetindo a imagem para ver de novo, né? Como se ele convidasse, vamos ver de novo, vamos ver atentamente essa imagem e pensar sobre ela. Então, é isso, a imagem deixa de ser apenas uma representação e passa a ser objeto de reflexão compartilhada entre o cineasta e o espectador. No Brasil, o Moreira Salles ele é uma referência, eu acho, desse modo de documentário. O Nichols ele vai citar outros exemplos. Temos também o exemplo clássico, né, de Cartas para a Sibéria, do Chris Marker, o exemplo argentino também, de Quatreiros, de Albertina Karen, que também é uma cineasta que reflete a partir das imagens. O próprio Patrício Guzmán, ele também, né, tem um traço muito forte, reflexivo nos filmes dele. Citei de novo aqui o Santiago, que é esse filme anterior do Moreira Salles. O Homem da Câmera também é considerado aí um documentário reflexivo, com traços reflexivos, uma reflexão que se dá a partir das imagens, a partir da montagem. Então, sobre esse modo, seria isso, né? Como o centro do discurso, digamos assim, essa relação entre o cineasta e o espectador através do documentário em si, né? Como se convidasse a pensar, vamos pensar juntos a representação do mundo histórico, né? Vamos pensar junto de que forma que se constrói essa representação, mais do que afirmar essa representação como uma verdade, né? Justamente esse modo faz o contrário, nos convida a desconfiar da representação, desconfiar do que aparentemente nos é mostrado, né, como realidade. Aí a gente vai passar para o próximo modo, que é prático, que é o mais contemporâneo. Esse modo ele vai surgir aí a partir dos anos 80, e pensando em relação ao modo reflexivo, né? Se o modo reflexivo já vai convidar o espectador a esse exercício de desconfiar das imagens, a pensar a construção da representação, pensar o gênero documental como construção mesmo, né? E não como discurso de verdade, o modo performativo ele vai ser mais radical ainda nesse processo, né? Ele vai indagar o que é o conhecimento, né? O que se pode considerar como entendimento ou compreensão. Ele vai se perguntar, além da informação objetiva, né? O que entra na nossa compreensão? Então, é um modo que ele vai ser muito radical nesses questionamentos, buscando entender o conhecimento como algo complexo, né? Como algo complexo e subjetivo. É um modo de representação extremamente subjetivo, onde o ênfase desses filmes está na experiência pessoal, subjetiva do cineasta, onde a emoção vai ser matéria-prima do documentário. Se a emoção ela já aparecia, de certa forma, no documentário poético, que se mostrava, né, como uma impressão de mundo do cineasta, no performativo, isso vai ser mais radical. A emoção realmente vai ser uma matéria-prima da representação, buscando representar a experiência humana, né? A partir da singularidade, mas também entendendo a singularidade como uma singularidade que é sempre política. O eu, no caso, é um eu que é político, né? Que muitas vezes está falando por um grupo de pessoas. Então, o Nichols, ele ressalta essa questão, né? Que a subjetividade no modo performativo, muitas vezes é a subjetividade que ela é subrepresentada ou mal representada, né? Então, esse documentário justamente vai buscar
esse exercício de unir o particular ao coletivo, né, buscando afirmar essa ideia mesmo de que o político é pessoal, né, e que o pessoal é político. Então, a gente vai ver um exemplo muito recente, assim, na filmografia do Brasil, que é o comentário Bicha Travesti. A gente vê primeiro, depois a gente conversa, assim, economizamos um pouquinho de tempo. Parece que realmente era impensável se pensar no corpo da travesti sem que ele estivesse extremamente ligado ao padrão do feminino, né? Sim. Tanto que as manas estavam muito mais sujeitas ao lance do silicone industrial, se sujeitando ao lance do silicone industrial e da hormonização. Eu acho que hoje a gente consegue pensar na travestilidade ou em feminilidade sem que, por exemplo, tenha que estar ligado à depilação, tenha que estar ligado a trejeitos extremamente femininos. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e não tivessem dúvida que eu não sou um homem, sabe? Que olhassem para mim, mesmo que elas não soubessem exatamente o que eu sou, elas não olhassem para mim e vissem, porque, gente, eu acho que, Bebete, eu não pareço um homem, né, Bebete? Nós não parecemos homens, nós não nos comportamos como homens, como machos, e, enfim, não que todos os homens sejam machos, mas eu acho que a gente não se comporta assim, a gente não age assim, a gente não se veste assim. E só que ao mesmo tempo, não sei, eu fico querendo entender como que seria o meu corpo com um pouco mais de feminilidade. Eu não sei como é isso pra você, sabe? Pode cortar, Ju. É a validação. Bom, eu trouxe esse exemplo porque é muito interessante, assim, primeiro que é um filme que ele é super recente, né, na nossa filmografia, e, bom, ele trata dessa questão, né, da representatividade, que também é uma questão urgente no campo do documentário atualmente, faz pouco tempo a gente presenciou, né, toda a polêmica do filme que está sendo filmado, da Ana Muliarte, o nome da diretora, que traz a história, né, da Genil Zeppelin, e toda essa polêmica que foi, né, se seria a protagonista seria uma travesti ou se seria uma mulher cis. E muito interessante como toda essa mobilização por meio das redes transformou, né, o rumo dessa produção contemporânea. E, bom, e finalmente a protagonista vai ser uma mulher travesti. E então esse filme Bicha Travesti nos coloca, né? Eu acho que é um dos precursores assim no cinema nacional que traz essa questão, né, da representatividade, de como esses corpos, no caso da Linda Quebrada, ela se denomina nesse filme, né, bicha travesti, segundo as suas palavras, ela se define dessa forma nesse momento e problematiza, né, como o corpo dela provoca, né, essa sociedade cisnormativa, né, qual que é a reação dessa sociedade cisnormativa em relação a esse corpo trans, né? Esse corpo da bicha travesti. Então, é muito interessante essa cena, porque eu acho que ilustra muito bem assim, o que é o modo performático, porque ele é carregado de expressividade, né? Uma cena que a gente pode até pensar em uma que traz uma encenação até um pouco teatral. Eu acho que é um modo que aposta radicalmente assim, no corpo em cena, né? E nessa expressividade, uma construção cênica, né? Representar a realidade assumindo essa construção cênica e trazendo essa questão mesmo das minorias, dos que são ou mal representados ou subrepresentados. Então, o Nichols ele vai falar, né, desse modo que esse modo de representação é como se ele afirmasse: nós falamos sobre nós para vocês, ou nós falamos sobre nós para nós. E esse filme é justamente isso, né? É a Lin pensando com companheiras travestis em cena e convidando, né, o espectador a pensar, né, também sobre esse corpo, né, sobre essa sociedade ainda cheia de preconceitos, atravessado, né, por esse eixo da cisnormatividade. E então por isso que eu trouxe esse exemplo assim. O Nichols ele vai citar outros exemplos
Também aqui no Cinema Nacional a gente tem, né, Helena de Petra Costa, que seria outro exemplo muito interessante assim para se pensar se tivéssemos mais tempo, mas também é um grande expoente assim, né, dessa forma de representação que traz a subjetividade, que coloca o corpo da cineasta em cena, né? Eu acho que a Petra, ela também é uma grande percussora desse modo aqui no Brasil, né? Do modo performático. Mais recente, a gente tem o filme Incompatível com a Vida, da Elisa Capai, também muito interessante. E o Nichols, ele vai trazer outros exemplos mais antigos, né, que depois vocês vão poder buscar com calma. Mas, em síntese, né, foi esse o caminho, né, dos modos de representação, onde um modo buscou, né, novas formas de representar a realidade, partindo, né, desse desejo e questionamento dos cineastas, dessa sensação de que o modo anterior já não era suficiente. Então, é muito interessante pensar que esse movimento ele não para no modo performático. O documentário ele é um gênero que ele está em constante transformação, assim como o mundo histórico, assim como a história das tecnologias. Esse gênero ele é um gênero que está aí acontecendo, né? Acontecendo e sendo reinventado. E esses modos, eles também não são caixinhas, né? Onde a gente pode enquadrar essas produções. É mais, como a gente falou, né? Uma forma, uma metodologia de olhar essas produções fílmicas, buscando o traço dominante delas, né? Mas sempre entendendo que uma obra ela sempre vai ter a sua complexidade, camadas, né, de complexidade, e que esses modos também eles se cruzam, né, um dentro do outro. Então, pensando também na nossa contemporaneidade, que é uma época onde o hibridismo ele se faz cada vez mais presente nas produções artísticas, né, seria um grande erro a gente pensar que a gente pode encaixar, né, os documentários em caixinhas mesmo, né, sendo redundante, mas acho que super vale nesse caso. E sim, que a gente pode compreender esses traços para, durante as nossas produções, tendo essa compreensão, poder aprofundar, né, e buscar mesmo a expressão de uma forma consciente e também autoral. Né, que eu acho que é o nosso momento assim do documentário autoral. Eu acho que é o que está acontecendo nesse momento, assim, né, Ju? Passo para você finalizar. Mas é isso, eu acho que você já falou tudo, né? Só para reforçar, bons filmes, eles não precisam seguir uma maneira exclusiva, mas são formas de orientar, para a gente ser consciente, né? Quando a gente vai falar do nosso documentário, a gente quer fazer isso, por que a gente vai escolher essa forma, por que a gente não escolheu outra, né? Para a gente conseguir se situar mesmo e saber quais são as nossas opções, nossas possibilidades, enfim, um pouco para isso. Mas é isso, né? Como o próprio Nichols fala, isso, os grandes documentários nos convidam a ver o mundo com novos olhos e a repensar a nossa relação com eles. Então, é isso, não pensar nisso como uma caixa, uma caixa estanque, né? Mas como a gente poder passar por esses modos, como a gente viu que tem vários que se sobrepõem, que dialogam modos com outros, mas é isso, é mais para a gente ter essa noção dessas referências, né? Históricas, políticas, teóricas, mas é isso. Bom, então acredito que encerramos a nossa quarta Master aí com muito sucesso. Amanhã nós temos mais uma Master, que é voltada a marketing e distribuição, com a Michelle, estão todas convidadas. Muito, muito obrigada, Eli e Ju, pelo tempo de vocês, pelo capricho, por todo o ensinamento, por vocês que estão aqui acompanhando, a Cami, que está aqui também com a gente da Grifa, todo o pessoal da Latam por proporcionar aqui esse encontro. Espero ver vocês amanhã aqui, né, às 8 horas, e a gente vai se trocando aí ideias. Gente, muito obrigada e uma ótima noite. Ai, obrigada. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham Obrigada. Gente, e venham fazer o curso nosso, que a gente Com vai certeza. aprender mais. Tchau, gente, Todos valeu. convidados. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal, boa noite.